Então, Natal remete ao nascimento de Jesus, né? A data, né, ela foi colocada como comemorativo do nascimento de Jesus. É óbvio que, analisando a história, a gente vê que Jesus não nasceu em dezembro. Seria impossível, né, de acordo com o relato bíblico, a pessoa de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, porque em dezembro, na região de Israel, ali no estado de Israel, no Oriente, né? É inverno. E o inverno é impossível fazer grandes viagens. E nós sabemos que, pelo relato neotestamentário, o pai de Jesus, né, com a sua mãe, saíram da sua cidade, de Nazaré, e foram a Belém. Né? Então eles pegaram uma estrada, viajaram e etc. E é basicamente impossível, porque o inverno é muito rigoroso, né, no Oriente. Né? Neva, né? A estrada fica complicada de você andar e etc. Então, sabemos que não foi em 25 de dezembro. E outra coisa que nós temos, né, a Igreja Católica, ela, infelizmente, na pessoa dos seus clérigos, né, na época, ela fez o quê? Ela colocou datas ao seu bel prazer, sincretizando, ou seja, pegando algumas divindades de alguns países e trazendo, né, algumas características dessas divindades justamente para abraçar as pessoas que adoravam essas divindades, né? Então alguns fazem uma conexão com Nimrod, né? Que era o rei ali da região do Oriente na época, e quando Nimrod faleceu, a sua esposa plantou uma árvore no seu túmulo e passou a deixar presentes nessa árvore. E as pessoas passavam pelo caminho onde estava a sepultura de Nimrod e também deixavam presentes. Isso ficou como que se diz, um costume, né, que entrou pelas gerações, e os pagãos adoravam a Nimrod, né, no dia 25 de dezembro, que é o solstício, né, de dezembro. E quando Roma, na pessoa de Constantino e outros, invadiu determinados lugares, e principalmente os bárbaros, eles trouxeram, para poder trazer as pessoas para a igreja e para a religião romana, eles trouxeram essa data e falaram, não, essa data também coincide com o nascimento do nosso Cristo aqui, então não tem problema, vamos adorar junto. E aí entrou a árvore de Natal, entrou esse negócio de dar presente, entrou tudo para dentro da igreja. E é uma data que a gente vê que, infelizmente, não é uma data nossa, não é? Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro no Brasil. Sim. Né? E aqui para o lado da Europa e tudo mais. Mas em Israel é Kislev. Kislev. O ano de 5.784. Isso aí. Então, para você ter uma ideia, vocês têm um calendário. Os judeus têm um outro calendário. Os chineses, né? Os chineses têm um outro calendário. E você vê que até Lucas, no capítulo de número 1, no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, aí você vai ver o nascimento do Batista, um calendário lá, aquilo já mudou também. Já mudou. E você vê que o calendário gregoriano hoje, né, que a gente vive, era o calendário de um outro papa, que agora me foge o nome, né, e depois Gregório veio e reformulou o calendário, que mesmo assim também está em defasagem, né? Parece que é uma defasagem de 4 anos, né? Jesus, na verdade, teria nascido no ano 4º depois de Cristo. Porque a grande problemática, pastor Paulo, é que as pessoas ficam nessa aí, não, eu já fui um tanto mais religioso. Por exemplo, lá em casa a gente não monta árvore de Natal. Lá em casa... não coloca guirlanda, aqueles negocinhos, a gente não coloca nada disso. Isso aí. Não estou aqui dizendo para você fazer a mesma coisa que eu. Eu, Paulo Nascimento, não faço, e aproveitando o momento que estou recebendo um judeu aqui, vou usar o meu kipazinho que eu ganhei de presente aí, novo. Que beleza, viu? Para depois você ficar falando mal de mim aí na internet. Estou aqui, ganhei de presente, vou usar. Isso aí. Vou usar. E justamente porque a Bíblia não é de particular interpretação, não é um produto do homem, mas um produto divino, a gente entende que algumas coisas, se pudermos fazê-lo, a gente pode fazê-lo com muita segurança. É interessante esse texto que o senhor lê, porque a Igreja Católica ela entende diferente. Os padres, e a gente vê padres aí na internet, eu estou falando isso porque está público, então eu posso falar isso, está público aí. A gente vê muitos padres dizendo na internet que, na verdade, a Bíblia ela foi originada da Igreja. A Igreja escreveu a Bíblia. Primeiro que a Igreja não escreveu a Bíblia.
Quem escreveu a Bíblia em primeiro lugar foi Moisés, depois os outros judeus que foram inspirados por Deus e, por fim, o Novo Testamento, que houve muita controvérsia dentro dos textos que nós temos do Novo Testamento, até chegar a esse cânon que a gente tem hoje, né? Houve muita controvérsia, mas a gente chegou a esse cânon, é um denominador comum hoje, que esse é o cânon fechado do Novo Testamento. Esse Novo Testamento foi escrito por discípulos e uma grande maioria de discípulos judeus. Então não foi nem a igreja em si que escreveu a Bíblia. E aí os padres, a grande maioria, tendem a dizer que pela Bíblia ter sido escrita por homens da igreja, a igreja tem o direito de interpretar a Bíblia do jeito que ela quiser e até acrescentar coisas à Bíblia. E isso é uma heresia, né, descarada. Né? A ponto de dizer que Pedro, que nunca pisou em Roma em vida, exato. Né, é o primeiro papa. O primeiro papa. Só se ele papou a papa de aquela papa de milho, né? Só se for, Papai papudo. Papai papudo. Não é verdade? É só Jesus. São os negócios que só Deus. E aí a gente vê esse enfrentamento que agora, no final do ano, muita gente aparece na internet, os teólogos do TikTok, os teólogos do Instagram, que batendo na igreja e tal. Eu acredito que se o mundo faz uma data, ainda que comercial, para fazer um memorando exato. A respeito do nosso Salvador, é o momento de nós pregarmos. É o mínimo que a gente deve fazer ao respeito, né? Quando eu digo que houve uma inserção, não estou dizendo que agora você vai tacar fogo na tua árvore aí, ou vai sair pregando para os outros na igreja. Tá vendo? Isso é o Satanás. Não. Você que se sente à vontade de tirar isso de dentro de casa, fique à vontade, tire. É uma coisa que, infelizmente, é baseado numa ficção, né? Mas se você entende e canaliza isso para adorar a Deus e lembrar do nascimento do Senhor Jesus e etc., não vejo problema algum, porque é algo que está realmente ligado, né, a uma personagem muito importante da nossa história. Tá? Acho que a gente tem que fugir, nesse caso, são dos exageros, né, pastor? Sim. Os exageros é que são complicados, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E a gente precisa fugir desses exageros, né? Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Nós ficamos um bom tempo sem o podcast, tá? Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí, de repente, você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.